Falou que você está sentado na mesa dos homens e mais 3 mulheres. Ele veio aqui para falar e pedir só a demarcação. Ele está trazendo os caciques novos, os caciques antigos já se foram, não tem ninguém, só eles que sobraram, pouca gente. Então eles estão trazendo os caciques novos para eles levarem a notícia boa sobre a demarcação. Ele quer a terra, não é fico, ele quer a terra. Então, o que em 2003 e 2004 ficou parado dentro da gaveta na FUNAI, que o Ricardo Caraça fez, isso tem que ser aprovado, como foi quando está pronto o estudo, para vocês cobrarem da FUNAI. Para a FUNAI, publicarem já nas redes sociais, nas redes da FUNAI, para ser conhecido o estudo. Isso que ele está pedindo e forçando, para vocês cobrarem sobre esse estudo. Daqui para a FUNAI, vocês têm que mandar para eles protocolar e já publicado esse estudo, para ser conhecido como estudo dele na Arenas. Isso ele quer. Então, ele não quer falar sobre outra coisa, não, ele quer só a terra, a demarcação. Essa área que o cacique colocou.
Estamos esperando há muitos anos a ampliação da nossa área. Esse projeto da ferrovia, ele passa na área que você já tem homologada como sendo terra indígena Areiões, ou ele passa nessa área que vocês estão pedindo há muitos anos para ampliar, para ser reconhecida como terra indígena e ser demarcada? Vocês sabem informar? Pois é. A sua pergunta eu vou responder. Na verdade, aonde que vai passar esse traçado, milhões de anos, os Chavantes já viviam lá. Tem cemitério, tem aldeia antigo. Onde que eles fazem a nossa ritual, onde que eles vão para caçar, para ter a carne dentro da casa para as famílias. Tudo é deles, tudo é deles. No RCID, na mapa já falou tudo. Terra indígena Nosso Supá e Tezucereri. Então tem que ser, em cima dessa área vai passar a ferrovia, vai passar. Então eles não querem nem barulho, nem alguma coisa, nada, eles querem demarcação só. A consulta sempre tem que acontecer diretamente nas aldeias, com o Chavante, não com a FUNAI. A FUNAI não sabe o problema ou onde os Chavantes precisa caçar e pescar, pegar os nossos materiais para a gente usar na nossa ritual. E eles não sabem como eles vão ser consultados. Eu já cansei disso. A FUNAI sempre pega o papel, manda relatório falso, não entende muito bem a fala na nossa língua, o que ele vai escrever, inventando alguma coisa e vai falando, já foi aprovado, pode passar. Assim não funcionam as coisas. Temos direito para ser consultado nas aldeias. Quem é que deve fazer a consulta? Então, se é o Ministério do Transporte, se é uma empresa, se é uma hidrelétrica, seria ele o responsável por fazer a consulta com o apoio da FUNAI, com o apoio do MPI, mas os custos e a organização da consulta seria do empreendedor. Já há outras pessoas que defendem, e aí, quando eu falo outras pessoas, é até do ponto de vista da academia, né, de que haveria sim o dever do órgão indigenista de promover essa consulta, com o apoio do MPI, agora que a gente tem um ministério, que tem uma pasta dentro do ministério que olha e que apoia os processos de construção do protocolo e de realização de consultas. De toda sorte, a gente tem aí uma, não vou dizer divergência, mas posicionamentos em relação a quem faz a consulta ainda em disputa, ainda em debate, né? E nada disso é problema dos indígenas nesse sentido. Não deveria estar na conta de vocês, né? Isso é um fato. Então é importante a gente ter esses posicionamentos, esses entendimentos e tentar costurar, junto com a FUNAI, soluções. Né? O MPI e a FUNAI precisam estar alinhados, a FUNAI é o braço executor, digamos assim, né? A gente participa da articulação interna dentro do governo, e a FUNAI, como órgão executor, tem que estar junto da gente para que a gente consiga, no nosso braço não vá para um lado enquanto a gente quer que ele vá para o outro. A gente precisa estar sempre conversando. Então, seguindo aqui no que o diretor Bruno já colocou como proposta de encaminhamento, né, a gente teria essa manifestação do Ministério dos Povos Indígenas junto ao IBAMA, perguntando sobre as licenças, perguntando sobre essa situação do andamento do processo, né, de por que a recomendação da DPU, por que esse processo ainda está seguindo, apesar de haver o reconhecimento de que não houve a consulta. Também uma conversa, né, por meio de ofício, por meio de diálogos mais próximos com a FUNAI, seja com a CGLIC, que é quem cuida do licenciamento, seja com a DIDEM, a Diretoria de Demarcações, porque são questões correlatas, mas que podem andar de forma independente, né? O fato de existir um licenciamento em curso é uma coisa, a reivindicação territorial é outra, tanto é que elas estão em áreas diferentes da FUNAI. Então, nada impede, né? Acho que esse aqui é um outro encaminhamento, que o Ministério se manifeste junto à DIDEM, a Diretoria de Demarcações de Terras Indígenas, e a CGLIC, que é a Coordenação Geral de Licenciamento, lá da Diretoria de Gestão Ambiental da FUNAI, da DIGAT, né?
E também vamos fazer uma consulta, uma conversa, aqui eu estou fazendo uma sugestão de um novo encaminhamento, que é com a DPU, né, entender, conversar com o Dr. Renan, para entender em que fase está o inquérito, né, o procedimento de assistência jurídica que corre dentro da DPU em relação a essas recomendações. A gente também se compromete aqui a puxar uma conversa com o Dr. Renan para entender dentro da DPU como é que a gente pode contribuir também, como é que a gente pode entender esse processo dentro do órgão defensorial. E queria mais uma vez passar a palavra para vocês, para que caso haja alguma outra demanda, alguma outra colocação que vocês queiram fazer, a gente poder anotar e ver como pode contribuir, como pode encaminhar. A gente já tem aqui a questão da consulta, o pedido de vocês de paralisação da licença, de paralisação do processo de licenciamento enquanto não haja essa consulta. Funais, da testar jura para monor e bamba licenciamento que a mim sobre a vir a ter fazer uma terma menira a melhor tirar para monor porque assim tirar para monor a mãe da menira para monor aí rei para cima rei para patu para o prazer para monor zarina assim ter de da menira para a meu apoio do meu ministério povo da indígena ou da FUNA, presidente da FUNAIA. Também manhã lá vamos. Wawaza mu. Estatuto niro breno da wawaza bzerse o tonira se me para me gaveta lá para. Licenciamento assim towa wa. Essa daí ba né. E assim towa wa. Waza da moeda e waza da toira wa ta funase te assumir o liberar o pa wa manter o assim o banana e consulta prévia te vai vai eu vou ver aqui essa pri waza da rua wa prefeito me wa mandar município no Bosu e wana waza da rua na aí eu passei que assim vai pegar lá Ropo prazer na tem guanho me grava papo assim mano tem vai pegar lá papo ele a hora do momento vamos não é que hora do momento vamos não é a wirra vitoi vai se parema vitoi vai no mononha vai mandar guanho preto que veio origem que veio guanho no mononha que as outras vai para ele. Marizou e vai se para ele. Dora, de Hanezo, vai se para ele onde para o trimo mais. Mari, então assim não é lá onde. Que as outras vai para ele. O relatório Ricardo Calaça tem manhã assim mãe gaveta, o presidente da FUNA que mãe gaveta. Vamos fazer ele lavar para dar se não pegar lavar. Vai para ni wa baby amba 2000 né uma notícia Ricardo Calaça relatório em Nibrata 2004 mamãe gaveta presidente da Funadinat uma gaveta apoio no manhã lá em Magia que é da Thomas Seriton Razarina apoia o presidente da FUNAI, o Dinati Mamagaveta, que é da Tomceli. A Uauice, se paiusse, relatório, estudo em Reimanã, e paiusse, próprio uma página se maciçazer grava. Manhã se fazer grava, o tema fazer grava. O Anorinha, não está havendo o tema fazer grava. Marido também. Tia, que é a tobra lá. Que as outras vai valer que a não é mesmo. Assim irmão, assim até a batata. Assim vai ser igual a gaveta, assim vai ser igual. Assim não são igual a assim não a badawa, mas não a badawa. Vamos a tobrota.
E assim, mansi, bote assim, o aspirava. Até tô chavante e o tapia, só chavante originário, chavante lá, maneira, tava a prega lá do nome. Tava lá, chavante, tá? Nerd de chavante, a outra etnia, nerd de chavante originário. Que nós chamamos chavante, a primeira que nós chamamos originário. Isso daí rua por pranda. Hanzou e a parede. A Wawiha Ubana, o diabo assim conhece até que teu ai daí unir a prenda não é a assim o treino que teu a banha a munda. Até trombo ele manda. A assustão ni. A assustão. Hanzo, vai irmão, Hanzo e vai até animo, vai do tam, e do rada vai drei vanara e moni, da seira rotituri. A seira rotitava noni, teve uma vez outro, que até se vai a perna, se só mãe meta. Uma presidente da FUNAI com uma gaveta. O relatório, estudo. Presidente de NAT, uma gaveta, apoio no manhã, lá imagem, que ela está um seritona. A né, com a mão aí, e uma parede para dar, a sua irmã A consulta livre prévia informada é uma outra questão que a gente precisa também estabelecer, que ela não é no processo de licenciamento, ela é anterior ao procedimento de licenciamento. Então isso tem que ficar claro para todo mundo. A consulta livre prévia informada, a partir do momento que você começa a pensar, começa a ter ali o EVTE, que é Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental de qualquer empreendimento, antes mesmo do empreendimento ir para licenciamento, os povos indígenas precisam ser consultados, precisam ser informados, precisam ser colocados que ali está sendo pensado um empreendimento, uma ação. Então é necessário a gente trazer essa dinâmica. Então, só para deixar assim, bem esclarecido para as lideranças aqui, quando eu falo em consulta à FUNAI no processo de licenciamento, é para saber da existência ou não de territórios indígenas naquele espaço. E isso não dá autoridade de dizer, por exemplo, que vocês foram consultados. Por isso, no processo de licenciamento, tem a ausência da consulta. Ele já é informado que não teve consulta ao povo indígena chavante, que ali habita aquele território. Então, essa entra essa dinâmica. Por isso que a SEGAT fez uma manifestação solicitando, questionando o IBAMA sobre a suspensão temporária da licença de instalação, para que a obra não continuasse ali naquele espaço até que a gente conseguisse resolver essa questão que se tem. Mas aqui, agora tem um entendimento que tanto o povo chavante não quer nem a obra, que ela passe lá, quer que a obra faça um trajeto alternativo, um trajeto diferente, que exclua ali o território onde ela está cortando, onde ela está passando ali no meio, e que ela faça um alternativo, e que a gente também precisa agora aqui, enquanto MPI, entender com a FUNAI como é que está o processo de estudo, ou o processo de publicação, ou de reestudo sobre a território onde passa a ferrovia atualmente. Tá? Então são questões que precisam ficar muito claras para nós, e agora está bem clara com as informações que as lideranças trouxeram aqui para nós aqui no Ministério, e nesse sentido, voltando novamente a tratar, que nesse processo existe duas dinâmicas. A portaria 60 ela estabelece parâmetros, limites de afetação e de atuação nesse contexto, para ter CI, PBAI, tem todas essas questões. E que quando a gente questiona o IBAMA, por isso que eu anteriormente na fala, no início, coloquei, ao entender que um território é um território que teve um estudo ali não publicado e os limites não delimitados, o IBAMA não fez, justamente por não entender que tinha essa afetação, embora seja territórios, pelo menos no ofício do IBAMA que a gente recebeu, tá nesse contexto, embora tenha um território tradicionalmente ocupado ali, e já os chavantes atuando nesse espaço e vivendo ali
há muitos anos e cobrando esse estudo desde, pelo que a gente tem aqui relatado, desde 2003, né, a publicação desse estudo desde 2003. Ou seja, antes de 2013 vocês já estavam lá naquele território, vocês já estavam lá naquele espaço. Então é necessário a gente entender essa dinâmica e trazer toda essa questão que agora perpassa pela demarcação territorial, pela publicação e pelo o novo trajeto. Na verdade, acho que a gente tem também, e daí quando sair daqui eu vou orientar a área técnica a refazer um novo ofício, cobrando mais explicações até próprio da infra, para a gente tentar entender, e a possibilidade deles fazer um novo trajeto, cobrando também a FUNAI um posicionamento técnico sobre esses posicionamentos que a FUNAI tem feito ao longo desse momento. Sobre como andam os diálogos de vocês, da terra indígena Areões, com o pessoal de Pimentel Barbosa, da terra indígena Marechal Rondon, Parabuguri, né, que também são terras indígenas que estão afetadas, né, pelo empreendimento. Se vocês têm conversado, eu soube que alguns representantes já tiveram aqui em Brasília recentemente também conversas com a FUNAI, com a infra dessas outras terras indígenas, né? Vocês têm mantido um diálogo entre vocês, entre os caciques, conversado sobre essa situação, seja da área que precisa ser demarcada, seja em relação ao empreendimento, à FIT, né? Como é que vocês estão, se vocês estão em contato, se estão se organizando entre as terras indígenas Marechal Rondon, a Parabuguri e a Pimentel Barbosa? Daro o meu Pimentel, não se sonha, tiro azul daro minha babai, o ato as moras em Hana, passimero estando em Rada, durei no motor bare wabma hairina, miro pa na roma merina. Ele murirada, o assu merina, o assu será, nobadi, não vai sair nada, ele morreu. Você me lembra de lá, me Pimentel me lembra de tá me mamãe me vai é onde o amor, tá tô a mulher me dá da cita, tô morrendo de ali a outra feira ali se o vai chamar, ali muito foi ferrado. Então é a regra do tamanho do dia, tá no esse, a área não mora, e o negócio eu ajudo mais na letra, A gente vai oficiar e conversar com a FUNAI a respeito tanto da questão da demarcação do reestudo, né? Isso é uma conversa com a DIDEM, a Diretoria de Demarcações de Terras Indígenas, e também conversar com a DIGAT, por meio da CGLIC, que é a coordenação de licenciamento, para entender também essa situação que envolve a atuação da FUNAI, a construção dos PBAs, essa situação de reestudo ou não reestudo da área, né? E também vamos conversar com a infra e com a Defensoria Pública da União para entender melhor em que fase esse processo de licenciamento se encontra em cada um desses locais. Piscina certa, mata, eu ava vaza, eu ava madeira, eu ava maçã pela, mata, Bruno, se diretor, o atin hanen, o ava dezembro, a wavinha, o te, daí uma pare, eu te daí uma bavada te da civil me wava, da te wavi serenwa, o que serenha, o vasi wazireni, mata, o mamas na sihut, o ate que a ideia não da senhora da tua mãe ele me vai sua a pele ou a sua zireni a wabi a nesse